Aí pessoal, tudo bem? Então, né, vamos falar aí sobre o Satriani, né, tocando junto com o Sammy Hagar aí de novo as músicas do Van Halen, né? Vamos imaginar aqui uma seguinte, eu achei uma coisa um pouco estranha, eu assisti alguns vídeos deles assim e tal. Eu confesso que eu achei um pouco estranho. Vamos imaginar uma seguinte situação. Vamos imaginar que o Ronaldinho Gaúcho fosse jogar handball. Você imagina a hora que a bola vai chegando para ele, ele imagina assim, nossa, se eu desse um chute aqui agora, a bola ia certinho onde ela tem que ir, mas só que é handball, ele tem que pegar com a mão. Né? Vamos imaginar o Lyoto Machida é, lutando boxe, né? Então chega naquela hora ele fala, nossa, se eu desse um chute aqui agora ia ser legal. Mas eu não posso porque é boxe, né? Então eu vejo Satriani tocando as músicas do Van Halen, eu vi assim. Soa realmente como um Satriani com a mão assim, não podendo fazer os licks dele, né? Porque ele tem que respeitar a composição do Van Halen, então ele fica meio travado, né? Ele consegue fazer algumas coisas, até bastante eu achei, mas tem aquele sonzão de Ibanez, né? Você percebe que o som não tem muito a ver e ele não consegue fazer os licks dele, né? Porque ele tem que respeitar a composição do Van Halen. Ao mesmo tempo, aquele lick, que seria uma coisa muito natural para o Van Halen, sai meio datilografado na mão do Satriani. E eu vejo assim, o Satriani, eu gosto muito do som do Satriani, das músicas do Satriani, mas o Satriani realmente ele tem muita personalidade para tocar as coisas dele. E isso é muito legal com o material dele, mas inviabiliza às vezes você tocar a coisa de um sujeito que tinha tanta personalidade como o Van Halen. Assim como o Van Halen também talvez não faria uma turnê, né, substituindo o Satriani, né? E tantos outros, né? A gente pode imaginar que o Slash substituindo o Satriani, o Slash substituindo o Van Halen, né? Ou sei lá, o Gary Moore, entendeu? O Eric Gales substituindo o Van Halen, tocando junto com o Sammy Hagar, né? O Sammy Hagar pegou o Jason Bourne, se eu não me engano, na bateria, o Michael Anthony no baixo, né? Ele próprio que foi da banda Van Halen, e o Satriani lá, coitado. Então eu acho que talvez é porque eles eram do Chicken Foot, né? Junto com o baterista do Red Hot Chili Pepper. Mas eu acho, coitado, que o Satriani ele caiu numa pegadinha aí. É muito difícil um cara com tanta personalidade abdicar de praticamente uma grande parte dos seus licks, do seu timbre, da sua forma de tocar, em favor de fazer uma música com tanta personalidade também como é a do Van Halen. Assim como eu não vejo se isso fosse possível, né? Infelizmente não é mais, porque o Van Halen faleceu, mas você não via o Van Halen tocando as coisas dos outros, né? Você não imagina uma banda, sei lá, vamos exagerar aqui, o Van Halen tocando uma banda de baile, entendeu? Você não tem condição, porque são estilos muito fortes, né? Coisas muito personalizadas. É mais fácil pegar um sujeito que sempre fez um cover do Van Halen, sempre se dedicou a tocar as coisas do Van Halen, com instrumento parecido com o do Van Halen, com amplificador parecido com o do Van Halen. É mais fácil um sujeito assim tocar as coisas do Van Halen do que o Satriani, por mais habilidoso que ele seja. É a mesma coisa desses exemplos que eu falei para você. O Ronaldinho Gaúcho jogando handball, entendeu? O Lyoto Machida no boxe, sei lá, o Oscar jogando futebol, né? O Oscar do basquete jogando futebol. Por mais talentosos que eles são, ficaria difícil você raciocinar na hora, abrir mão de tudo que você sabe em prol de um jogo, de um esporte que você não domina, né? Então eu acredito que seria mais fácil pegar um sujeito que já tivesse ali, né, no banco, vamos dizer assim, que já fosse daquele esporte
e ele fazer isso aí, e não um cara como o Satriani. Então, eu gosto muito das coisas do Satriani, gosto muito das coisas do Van Halen, mas eu percebi ali que, no meu modesto entendimento, realmente soou como se fosse realmente o Satriani tocando a música do Van Halen, que é uma coisa meio nada a ver no meu modesto ponto de vista. A música até sai, você escuta ali, sai, tem os licks lá, tá tudo lá. Mas a personalidade do Satriani é tanta que acaba comprometendo um pouco, eu acho, a pureza da música do Van Halen, né? Então, sei lá, esse é só meu ponto de vista, ninguém é obrigado a concordar comigo, né? Se você não concorda, ou se você concorda, deixa aí seu ponto de vista aí pra gente saber qual que é, ou se eu estou equivocado. De repente ninguém é obrigado a concordar comigo, né? Mas eu gostaria muito que vocês fizessem esse comentário. Beleza? Forte abraço então, até a próxima. E lembra de dar um joinha, se inscrever no canal. Valeu? Até mais.